Na nossa segunda parte da videoaula de hoje, nós vamos estar então buscando perceber no texto, né, no nosso texto de estudo, pontos importantes para a gente estar prestando mais atenção e estar buscando entender melhor. Então, os nossos autores vão nos falar das múltiplas ações e reações no território, né? Então, para a gente observar e fazer a leitura, que não há só uma ação externa, né, de outros lugares da região, materializadas nas figuras desses capitais internacionais, dessas grandes empresas que têm interesse, que atuam na região, e as ações e reações de quem vive a região. E ao longo dessas últimas décadas, essas relações entre quem vive e esses projetos externos acabam tendo uma série de acordos, né, inclusive com os movimentos sociais. E nesse conjunto de acordos, nossos autores vão trazer a questão da alianças perigosas, né? Que esses movimentos acabam sendo coaptados, captados, né? Para serem parceiros de projetos que acabam não se concretizando como projetos e como ações que trouxeram benefícios concretos aos movimentos, às comunidades que acabam se envolvendo em aliança, em parcerias, em projetos conjuntos. Então, ali no texto também, os nossos autores vão nos explicar que essas diferenças entre essas alianças, elas vão ocorrer principalmente pelo tipo de agente, pelo tipo de movimento, pelo tipo de comunidade, pelo tipo de pessoas, né, em função das suas histórias, em função das suas territorialidades. Por exemplo, os autores falam que comunidades migrantes recentes, né, que vão trabalhar com o gado, que vão trabalhar nas fazendas, ou mesmo com pequenas propriedades de agricultura familiar, tendem, né, a ter relacionamentos mais próximos que acabaram, né, se demonstrando não muito proveitosos, né? Já as comunidades mais com as suas territorialidades mais enraizadas dentro do território amazônico, tem uma história mais antiga, tenderam a não fazer essas alianças e acabam lidando com essas situações através do conflito e através da busca efetiva dos seus direitos territoriais. E nesse contexto, né, nós temos também o surgimento do capitalismo verde, né, porque mesmo tendo essa disputa entre o que os autores nos falam entre um paradigma fordista e um paradigma tecnológico flexível, voltado à biotecnologia, é o commodity do mercado financeiro que acaba ditando os rumos desses projetos, dessas ações e as formas como essas empresas atuam na região. Então, o padrão produtivo industrialista e financeiro, ele acaba se consolidando, né? Tanto para um paradigma, tanto para o outro, e fazendo a integração entre essas duas formas, né, de produção, essas duas formas de economia. Então, a hegemonia do capital financeiro, ela vai se dar principalmente pela articulação no campo discursivo, no campo dos imaginários, né? Então, por isso que as grandes ONGs que atuam na região acabam sendo parceiras, né, desses capitais, porque elas acabam captando recursos junto a esses agentes. É o exemplo, né, do documentário que a gente tem como atividade,
do Eu Sou Amazônia, né? Se vocês prestarem atenção, no final, quando aparecem os créditos, né, o financiamento vem do mercado financeiro de grandes empresas. Então, esses são pequenos detalhes, né, que é sempre importante a gente estar observando, tanto na leitura de um livro como de qualquer outro artefato cultural, como um vídeo, um filme, da onde vem o financiamento, para a gente observar se o discurso daquele artefato, daquele conteúdo, do livro, do vídeo, do filme, da peça de teatro, está de fato alinhado com quem paga ou tem uma autonomia. Então, esse contexto de financiarização e da hegemonia do capital global, ele é viabilizado por essa articulação no campo discursivo, né, onde que a gente tem, além da ação muito forte, né, das grandes ONGs ambientais que se tornam socioambientais, nós temos as campanhas de marketing das empresas, das grandes corporações, que começam então a posicionar suas marcas e construir novas marcas em função do marketing ambiental, criando as marcas verdes para o mercado. Então nós temos diferentes projetos e caminhos apontados para a região, né? Ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós temos também o destaque do Banco Mundial e do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, apoiando a expansão da fronteira agrícola. É claro que se tem ali naquele momento um discurso de mudança de modelo, né? Uma nova forma de se lidar com essa expansão, que seria fazendo acordos com pequenos e médios proprietários e de fazendas, né, que são considerados pecuaristas profissionais, e estabelecer protocolos que garantisse tanto a preservação como uma nova fase de prestação de serviços ambientais, né, que acabam sendo mensurados então para um novo mercado que vai surgindo. Então, nesse contexto que surge, né, as perspectivas socioambientais para a região em função de equalizar modelos antigos, como é o caso da pecuária, com práticas modernas, né, com práticas mais sustentáveis. E nesse contexto, novos dispositivos públicos de controle, gestão e ordenamento dos territórios vão surgindo, né? Daí aparecem os zoneamentos ambientais e, em especial, a figura aí dos serviços ambientais, né, que agora cada vez mais está em voga, né? É uma discussão muito grande em torno disso, né, na questão da gestão tanto para conservação, né, de áreas, como para preservação de estruturas ambientais. Esse tema acaba sendo muito importante. Por exemplo, quando a gente tem uma bacia hidrográfica, né, temos ali as figuras dos comitês de gestão de bacia, né, para preservação da qualidade das águas, né, no conjunto da bacia, hoje se considera que as matas ciliares, capoeiras próximas às nascentes e todo um conjunto de instrumentos e técnicas de preservação ambiental que podem ser aplicados nas propriedades, como parte aí de um conjunto de serviços ambientais fundamentais para proteção e qualidade ambiental. Então, nesse contexto, né, a gente observou aí nos anos 2010 e agora, né, nessa década que se passou, a expansão da produção da soja e do gado e também da indústria frigorífica para a região norte, né?
mesmo com as tentativas de controle e de protocolos de produção e compra. É porque, conforme esses frigoríficos, né, vão internalizando em direção norte, né, há toda uma política internacional que a gente ouve falar bastante nas notícias, né, que estabeleceram protocolos de compras desse gado. E só que, né, é muito difícil tu ter um controle, né, porque são várias etapas de produção, né? A gente tem a cria e recria, os animais são movimentados, são comprados, revendidos, né, em diferentes épocas do ano, boi magro, né, o bezerro magro. Então tem uma dinâmica muito complexa do sistema de produção do gado, que fica praticamente inviável esses protocolos serem de fato eficientes, né? Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um mapa que estabelece o tamanho, né, para a gente visualizar o tamanho dos rebanhos, né? A gente pode observar que temos muitos rebanhos que não são tão adensados ainda, né? E são essas propriedades, né, que a gente vê em tons mais laranjas e marrom, aonde que se buscou fazer essas tratativas, esses acordos protocolares para transformar as propriedades, para transformar esses fazendeiros profissionais de gado em agentes de proteção ambiental, pelo interesse que eles têm econômico em preservar áreas para que se transformem então em ativos, né, no mercado financeiro, em virtude do que se entende que eles estariam ou estão prestando com as suas terras de serviços ambientais. Então, como grande problematização, né, do quarto capítulo é a questão das propostas de futuro, né? Então, qual é a proposta de futuro, de fato, que nós podemos estar avaliando, estar discutindo e apoiando, inclusive, né? Está colocada a proposta do mercado financeirizado, né, que é o mercado que transforma a renda, a vida e a natureza em ativo do mercado financeiro, ou o caminho que é apontado pelo protagonismo do local, pelas pessoas que vivem o local. E dentro desse contexto se consolidou uma agenda ambiental da Amazônia. Contudo, né, essa agenda ela se focou nos grandes projetos. Essa agenda acaba deixando de lado as pessoas, as comunidades, as cidades, para centralizar ali numa ideia, num conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, mas que pouco inseriu, trouxe para dentro das pautas dessa agenda as questões concretas da população amazônica. Por consequência de uma agenda que não contemplou as pessoas, mas somente os empreendimentos e o capital das corporações, se aumentou muito o conflito pela terra, o conflito socioambiental. Ele começa a se transformar, inclusive, em questões mais complexas, né? Porque os projetos avançam sobre territórios, inclusive, que tinham proteção legal construída junto ao marco jurídico do país, né? Então, hoje a gente percebe, né, como já conversamos nas aulas anteriores, o avanço da grilhagem, o avanço da mineração em terras da União, né, projetos extrativistas em reservas
que não poderiam estar acontecendo, né, em UCs, em unidades de conservação, enfim, né, a gente tem aí nos últimos 20 anos o aumento considerável de conflitos pela terra e perdemos do horizonte a reforma agrária, né, que era o ponto de discussão, né, vindo aí desde os anos 60, como o caminho mais concreto, né, para promover de fato um desenvolvimento social e um bem-estar e o desenvolvimento econômico do país. Então aqui os nossos autores nos trazem um mapa da geografia da luta pela terra no território da Amazônia, onde a gente pode estar percebendo que os conflitos eles adentram, né, as terras indígenas especialmente, né, mas não se limitam, né. Nós temos também questões de tensão com assentamentos da reforma agrária já legalizados, que acabam, né, sendo vítimas de pressão de fazendas que querem, né, por diferentes interesses, ou suprimir esses assentamentos, ou evitar que novas desapropriações dos seus entornos aconteçam. Nós temos conflitos com os territórios quilombolas, né? Então há uma infinidade de conflitos que acabam pipocando, né, por todo o território. Os nossos autores nos colocam, então, que o paradigma flexível tecnológico ele acaba promovendo a financiarização da floresta, ou seja, ele transforma a floresta num ativo para o mercado financeiro. E isso impõe uma completa e intensa assimetria de poder, né? Porque quem se torna o dono, o controlador daquela matéria, daquela energia biológica, não são mais as pessoas, mas sim um mercado financeiro que a gente não sabe nem quem é, né? Que é porque ele está dissolvido, né, por fundos, por uma complexidade aí de relações, né, no mercado financeiro que envolve desde os bancos a nossa poupança, né, por exemplo. Acabamos todos nós, de uma forma ou de outra, envolvidos nessa financiarização. Mas, apesar de todos nós estarmos, né, indiretamente ou diretamente envolvidos, o poder sobre isso ainda é extremamente centralizado, né? Se centraliza nas figuras aí das grandes corporações, dos grandes bancos, das empresas com seus núcleos e escritórios nas principais cidades do mundo, que vão de São Paulo a Nova York, a Londres, Pequim, Moscou, né, enfim, né, aquela lógica de sul e norte, países ricos do norte, países pobres do sul, já não nos servem mais para a gente entender essa lógica do fluxo de poder mundial, porque o mercado financeiro ele financiariza e distribui, né, esse poder pelo planeta. E que ele acaba, né, por sempre retirando a autonomia e fragilizando as territorialidades das pessoas nos seus lugares de vida. Então as comunidades, os povos, as pequenas cidades, os pequenos agricultores acabam perdendo autonomia sobre os seus territórios e ficam sujeitos a projetos, a leis que acabam sendo criadas por exceção, né, que muitas vezes até mesmo os obrigam a deixar os seus territórios. Outro ponto, né, que é importante na abordagem dos autores é que o paradigma flexível tecnológico, né, focado aí nessa capitalização, nessa financiarização, na transformação de ativos de tudo que existe na floresta, acaba criando,
né? Um processo de inclusão e exclusão dos povos das florestas, porque aparentemente ele se inclui dentro, né, de contratos e de relações financeiras, mas acaba sendo excluído, porque muito pouco acaba sendo aproveitado da renda gerada. E, inclusive, deixam os povos das florestas sujeitos, né, a projetos e a ações que acabam, inclusive, os retirando de seus territórios. Então, esse processo ele subtrai o conhecimento para o capital financeiro e muito pouco deixa para quem realmente vive o lugar. E dentro desse processo, né, a resistência, a luta e a reação por parte das comunidades, dos povos locais. Então, os nossos autores nos trazem, né, uma síntese, né, feita pela pesquisa do Cruz, que aponta 5 pontos, 5 elementos assim, importantes para a gente estar observando. O primeiro seria a politização da cultura e a afirmação de múltiplas identidades culturais e sociopolíticas ligadas à afirmação da noção de comunidade, ou seja, né, esses grupos acabam afirmando as suas diferenças em relação a esses processos de globalização que homogeneizam, né, as formas de ser e de viver, e invocam a força da sua identidade comunitária e da sua organização local. Segundo ponto é que esses grupos eles vão aderir à construção de agendas de lutas comuns, né, que acabam tendo como pauta, né, a redistribuição de recursos materiais e o reconhecimento das suas diferenças, né? Então, a questão, né, indígena é um exemplo, a questão quilombola é o outro exemplo de como esses grupos sociais acabam se organizando com uma agenda e com uma pauta, né, muito parecida, né, vão imbricando as pautas de reivindicação e tendo como um ponto, né, central o reconhecimento das suas diferenças diante desses processos homogeneizantes da globalização. O terceiro ponto seria a busca de uma maior autonomia política e econômica, tanto por meio de formas alternativas de produção e comercialização, quanto na relação com o Estado e sociedade civil, no sentido que esses grupos buscam ganhar protagonismo de ação, né, porque pouco se ouve a sua voz, principalmente nas estruturas burocráticas do Estado. E a sociedade civil, né, a sociedade enquanto população, muitas vezes não sabem nem que eles existem. Então também se torna uma luta por visibilidade para sua existência se tornar legítima dentro do Estado Nacional. O quarto ponto seria a busca de uma desmercantilização, ou seja, um processo ao contrário do que essas comunidades, esses povos, esses grupos culturais estão sendo sujeitos, para valorizar os aspectos simbólicos do território. Então, é um giro, é completamente ao contrário do que a financiarização está fazendo com seus territórios. Então, eles buscam, por exemplo, uma comunidade indígena, quando ela reconhece os lugares dos seus mortos como lugares sagrados, e que isso não tem sentido nenhum para o mercado financeiro. Então, uma série de elementos simbólicos, subjetivos, que dão ali a vitalidade da relação das pessoas com os lugares e com seus territórios, que a mercantilização tende, inclusive, a desmantelar. E o quinto ponto, né, seria a formação interna
de pessoas com condições para atuar aí na esfera intelectual da sociedade, né? Então, aí a gente tem esse avanço do acesso ao estudo formal, né, aos cursos universitários, às pós-graduações, e esse debate intelectualizado, né, tanto com a nossa sociedade civil brasileira como as sociedades e as instituições internacionais, começa a se dar num outro pé, né, ganha um outro caráter e que se faz a partir da crítica radical a essa lógica financeira e rentista que não está trazendo benefícios a essa população, ao contrário, está inclusive desmantelando as culturas e as retirando dos seus territórios. Então, como ponto, né, ali, final do capítulo, os nossos autores nos trazem a luta pelo território protagonizada por povos e comunidades da Amazônia, que elas estão a cada vez mais se politizando. E esse processo da politização das comunidades, dos grupos culturais, ele acontece quando eles saem da escala do local e passam a disputar os horizontes de sentido para a região, ou seja, qual é o futuro que queremos para nós. Então é nesse momento que a politização da ação dessas comunidades ela ganha a possibilidade de transformação da realidade, né? Então ela se torna uma ação política que se projeta no espaço e nos campos, né, de discussão. Para essa nossa videoaula, né, encerramos a nossa segunda parte. Bons estudos para vocês e temos mais um capítulo à frente para encerrar o nosso estudo do livro Horizontes Amazônicos. Um grande abraço a todos.